A Bíblia nos ensina segredos de orações que foram ouvidas e respondidas pelo nosso Deus. Esse é o estudo de número 1240 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso Deus é imutável, em todo tempo Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Além de ser imutável, Ele é fiel e Ele é maravilhoso. Vamos ao nosso tema. O segredo da oração de Elias. Nosso texto base está em 1 Reis, capítulo 18, verso 37, que diz: Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me, para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Essa é uma oração sincera e uma oração eficaz que o profeta Elias fez. O profeta Elias, ele era um ser humano comum. A Bíblia nos mostra em Tiago capítulo 5, verso 7, a parte inicial que diz: Elias era uma pessoa frágil como nós. O ser humano, ele é frágil, como a erva do campo. Sabe quem nos ensina isso? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, verso 24, diz: Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. A vida do ser humano é passageira, é breve, é temporária. E em contrapartida, o nosso Deus, ele é eterno e ele tem preparado vida eterna a todos os que aceitam a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, como seu Senhor e Salvador. Davi, ele ensina que os dias do ser humano são frágeis. Salmo número 39, verso 5: Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro realmente. A vida é como um sopro, a vida é passageira, ela é frágil. E Elias, ele era um ser humano. Ele era um homem que nasceu lá em Tisbe. 1 Reis capítulo 17, o verso 1, a parte inicial, diz: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade. Tisbe era uma cidade de Gileade, ao leste de Israel, e o profeta Elias era um ser humano comum que servia verdadeiramente a Deus. Olha a diferença dele. 1 Reis capítulo 17, verso 1, a parte B, diz assim: declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, por ser servo do Deus vivo, do Deus Altíssimo, ele era ousado, ele era corajoso e ele confiava plenamente no poder, na graça, na bondade e na misericórdia do nosso Deus. 1 Reis capítulo 17, verso 1, a parte final diz: juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Ele tinha comunhão com Deus e ele agia como um profeta, ou seja, um representante do nosso Senhor aqui. E Elias jurou para Acabe, falando em nome do Deus Altíssimo. Ele era um homem obediente ao nosso Deus. 1 Reis capítulo 17, verso 2, o versículo 3 e o versículo 5 diz: depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Então Elias,
partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Ele foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Elias, ele era cuidadoso, ele era um homem guiado e cuidado pelo nosso Deus. Ele era cauteloso. Após ele entregar a mensagem de juízo ao rei Acabe, ele recebeu orientação do nosso Deus e recebeu também promessas de provisão. Elias creu nas promessas, ele creu na palavra do Senhor, ele não ficou questionando a Deus, simplesmente ele obedeceu. 1 Reis capítulo 17, verso 4, olha a orientação de Deus a ele: beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Deus cuida dos seus servos, Deus provê todas as nossas necessidades. Elias não passou necessidade. Deus usou corvos como garçons a Elias, eles serviam a Elias de manhã e à tarde. E vamos nos lembrar que é o mesmo Deus que nós servimos, o Deus que cuida dos seus servos. Elias, ele era um homem de fé. Tiago, no capítulo 5, verso 17 e verso 18, diz: Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, olha a diferença de Elias, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Ele orava com fé, ele orava fervorosamente, e ele agia mediante a fé dele naquele que pode todas as coisas. Ele não confiava na força dele, ele confiava no poder daquele que ouve as orações, que responde as orações e que honra aos seus servos. Elias, ele orava de acordo com a vontade do nosso Deus. O foco dele não era a vontade dele, mas sim a vontade do nosso Deus. Ele engrandecia o nome do Deus Todo-Poderoso. 1 Reis capítulo 18, verso 36 diz: com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha a oração de Elias: saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. A fidelidade e a obediência de Elias ao Senhor eram marcas da caminhada dele com nosso Deus. Era sempre o nome do Senhor que Elias queria engrandecer, e ele reconheceu quem era o Deus que ele servia, o Deus da aliança, o Deus Todo-Poderoso. No Salmo 9, verso 9 e verso 10 diz: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Elias conhecia a Deus, e ele, na sua oração, demonstrou que o Deus da aliança com os patriarcas era o seu Deus. O mesmo Deus fiel que ele servia, ele demonstrou confiança e conhecimento sobre o Deus que ele servia, e podia ter certeza. Elias cria que naquela batalha o Senhor estava com ele, como esteve com os patriarcas. E naquela oração, conforme nos mostra o nosso texto base, além dele demonstrar conhecer o Deus que ele servia, ele demonstrou perseverança. 1 Reis capítulo 18, verso 37, a parte A, que é a parte inicial, diz: agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me. Devemos perseverar na oração, invocando ao Senhor,
confiando plenamente em quem ele é, assim como fez o profeta Elias. Ele clamou ao Senhor, ele pediu para ser ouvido e ser atendido. Vamos nos lembrar que o profeta Jeremias nos ensina que devemos invocar ao Senhor, que devemos clamar ao Senhor. Jeremias capítulo 33, verso 3: invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Invocar é chamar em auxílio, é suplicar, é clamar, é rogar, é orar, ou seja, você fala com Deus, que é uma oração. Ele te ouve, ele te responde e te revela. Nós podemos pedir a ajuda do nosso Deus, a orientação dele e apresentar as nossas necessidades ao Senhor, certos, convictos de que o Senhor age a nosso favor. A oração do profeta Elias tinha objetivo, ou seja, tinha propósito. 1 Reis capítulo 18, verso 37, a parte B diz: para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus. Elias não estava pedindo para que ele fosse reconhecido como um profeta, como um servo do Deus Altíssimo. Ele estava com o propósito de que Deus respondesse, para que o povo reconhecesse que só o Senhor é Deus. Ele não se deixou contaminar pelo rei Acabe, pela Jezabel, esposa de Acabe, que eram pessoas idólatras, e eles eram ímpios, que dava a honra das bênçãos concedidas pelo nosso Deus aos deuses pagãos, como o Deus Baal. E Elias, ele reconhecia que Deus era o Criador dos céus e da terra, e que todas as boas dádivas e todo o dom perfeito vem do alto, como diz Paulo, vem do Pai das luzes, do Deus imutável, do Deus abençoador, mas que também é justo em seus juízos. O povo, eles estavam vivendo na idolatria e longe dos caminhos do nosso Deus. E o profeta Elias, ele tinha o desejo ardente de que o povo se voltasse para Deus, que servissem ao Deus com coração sincero, alegremente. E em sua oração, Elias citou esse desejo. 1 Reis capítulo 18, verso 37, a parte C, que diz: e fazes o coração do povo retornar para ti, como se Elias dissesse: converta o coração desse povo a ti, ó Senhor, mude o coração deles, transforme-os, pois tu tens todo o poder. Assim como Elias, nós devemos confiar no poder transformador do nosso Deus, pois realmente o nosso Deus tem todo o poder de converter os corações endurecidos. Elias fez uma oração sincera, uma oração simples, mas ousada, firme e cheia de fé. Hebreus no capítulo 11, verso 6 nos ensina que em verdade, sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Elias chegava a Deus crendo, porque Deus honra a fé de seus filhos e Deus se agrada daqueles que o amam, que o honram, que o obedecem e que confiam plenamente nele. Elias, ele era ousado. Ele era determinado, ele era corajoso e também ele era humilde. Ele se apresentou diante de Acabe em obediência à ordem do Senhor, e ele desafiou os profetas de Jezabel diante de todo o povo, pois sabia que Deus estava com ele. 1 Reis capítulo 18, verso 24 diz: invocareis depois o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé, a divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: falaste com sabedoria, assim seja. O povo disse amém.
Elias não estava intimidado com os 850 profetas de Jezabel. A Bíblia descreve que eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, todos alimentados e cuidados por Jezabel. E Elias acreditava que somente ele tinha sobrevivido às matanças dos profetas do Senhor. E o desejo de Elias era que todos se voltassem ao Senhor e que os falsos profetas fossem envergonhados e mortos. E assim o Senhor fez acontecer. Elias, ele vivia por fé, ele vivia confiando plenamente no Senhor. Em tudo ele obedecia ao nosso Deus. E o que Deus fez? Deus agiu respondendo à oração de Elias. 1 Reis capítulo 18, verso 38 diz: então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Deus respondeu com fogo. Deus demonstrou seu grande poder e todo o povo testemunhou quem verdadeiramente é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. E todo o povo, a Bíblia ensina, se prostraram diante do Senhor. 1 Reis capítulo 18, o verso 39 diz: assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz: só Yahvé o Eterno é Deus, só o Senhor é Deus, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O povo se prostrou e reconheceu que somente o Senhor é Deus, pois somente Ele é Deus verdadeiro, o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus. Ele tem todo o poder, Ele se relaciona com o seu povo, Ele ouve e responde orações sinceras, humildes, orações com propósitos de exaltar o seu santo e bendito nome. Eu vou começar a concluir. Elias, ele era um ser humano como nós, mas ele se diferenciava pela fé, a fé plena que ele tinha no Deus vivo e poderoso, e ele demonstrava isso através de suas ações, através de sua oração. A fé de Elias era inabalável. Ele reconheceu em todo o tempo o glorioso poder do nosso Deus em mudar situações, em transformar corações endurecidos, e ele viveu uma vida por fé com o propósito de engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de todo poder. Nós somos desafiados a termos intimidade, a termos uma vida de relacionamento e a vivermos por fé no Senhor em todo o tempo, diante desta geração que não busca e que não serve ao nosso Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, uma indagação: será que nós temos honrado a Ele como Ele merece? Será que nós temos buscado a Ele com sinceridade, verdadeiramente confiando no poder transformador do nosso Deus? Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo Deus vivo e poderoso. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.